A paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos, meus amados irmãos, trazendo uma saudosa palavra vindo da parte de Deus sobre uma grande liderança erguida, um tão grande compromisso ao qual foi-lhe confiado. No livro de Josué, no capítulo de número 1, o versículo, louvado seja o nome do Senhor, 5 em diante, fala-se assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para terem cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Louvado seja o nome do Senhor, enriquecido seja a presença do Altíssimo, diante de um texto cheio de mistérios, cheios de poder, de unção, de confiança, vindo da parte de Deus para uma liderança constituída pelo próprio Senhor. Nós estamos diante de uma narrativa onde verdadeiros líderes, verdadeiras pessoas levantadas por Deus, ela não só tem um chamado, mas elas sim, louvado seja o nome do Senhor, ela tem um amparo do Senhor vindo em sua direção. A própria boca do Senhor, ela constitui as suas lideranças, os fortalecendo e o apresentando à sociedade. Estamos diante de um texto bastante sensível, um texto que uma reflexão é feita, uma análise tão forte, para que um jovem, agora por sua vez, acostumado a ser liderado, acostumado a estar sob direção, um jovem obediente, e agora esse jovem, ele está no seu trajeto sem perceber que está sendo todo o tempo observado, que todo o preparo no trajeto do deserto era ali sim os olhos de Deus focando sobre esse jovem, para que verdadeiramente o Senhor viesse mais tarde o constituir como uma grande liderança, para dar continuidade ao ministério de Moisés. A Bíblia, ela trata neste momento de pessoas que estão no meio da multidão, de pessoas que estão no meio do arraial, de pessoas que estão na congregação, pessoas que ele se sente inotável, que as pessoas não o percebem. Mas a coisa mais romântica, mais linda, mais apaixonante que existe é sermos nós observados por Deus. Sermos nós, louvado seja o nome do Senhor, andando guiado por Deus. O jovem Josué, nesse instante, ele teria que assumir uma grande responsabilidade. Vejamos que ele não era Arão, ele não era aquele, louvado seja o nome do Senhor, Arão, que levantou uma vara, louvado seja o nome do Senhor, e a vara ela flutuou. Ele não era esse Arão. Ele não era também a Miriam, que após a travessia do Mar Vermelho, ela começa a ter uma grande alegria, uma alegria essa de liberdade, aonde anteriormente ela não podia se expressar a sua forma, por conta
da escravidão e da servidão ao qual eles eram pressionados todo o tempo para viverem debaixo de jugo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora vejamos que Miriam, ela está dançando com tamborim, com flautas, após a passada pelo Mar Vermelho. Provavelmente, nesse instante, haveria também um galardão para todos aqueles, porque foi proveitoso aquela passagem, aquela travessia pelo mar, aonde os mares se abriu, aonde um grande trajeto o povo atravessou. Mas vejamos que o povo, resgatado pela mão de Deus em braço forte, e Deus agora sempre tendo uma intimidade grande com Moisés, falando de face a face, porque vejamos que quando nós começamos a falar de liderança, nós vamos para o livro de Êxodo, e no livro de Êxodo a gente vamos ver que o povo de Deus, eles pereceram, e perecendo o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, chegou o tempo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus se apresentou mais uma vez para o seu povo. Não que Deus ele queira ficar ausente do seu povo, mas a corrupção faz com que Deus se entristeça e o povo vai se distanciando de Deus a cada instante mais. Nosso Deus, ele permanece o mesmo. Nosso Deus ainda ele faz sinais, prodígios e maravilhas acontecer. E a Bíblia vai dizer que uma grande coisa aconteceu. O nascimento de um menino. Esse menino agora, para a honra e a glória do eterno Senhor, era aquele menino que seria a ponte entre o homem e Deus. Era aquele representante de Deus na terra. Aquele menino que foi colocado às margens do rio Nilo. Ele não foi colocado, louvado seja o nome do Senhor, ali em vão. Tudo tem seu propósito na terra. Talvez você possa imaginar que existe coincidência, mas para o povo de Deus não existe coincidência. Existe o agir de Deus, o operar de Deus na vida daquele que crê, naquele que investe nas coisas de Deus, naquele que sabe que de um momento para outro o Senhor que prometeu, ele é fiel para cumprir. Vejamos que o povo perecia, o povo era escravo, o povo era, louvado seja o nome do Senhor, todo o tempo massacrado, maltratado, porque após a morte de José, conhecemos de Salticó, também o histórico do patriarca José, mas também conhecemos que após a morte, outro rei é levantado para a glória de Deus, e esse rei ele não conheceu, ele não sabia como foi que aquele povo hebreu entrou ali. Ele só estava vendo que o número crescia, e isso era afrontador. Isso era para ele algo que trazia para ele uma grande assombração. E o homem agora ele resolve dar cabo de todo o sexo masculino. Ao nascimento, louvado seja o nome do Senhor, aquele sexo masculino, ele seria, louvado seja o nome do Senhor, separado, ou seja, ele teria sua vida cefada. E ele faz recomendação às parteiras. Mas Deus ele toca no coração das parteiras, aonde se compadece, louvado seja o nome do Senhor. E nasce agora aquele tirado das águas. Nasce agora aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, que por sua vez agora ele cresce e se desenvolve, se qualifica, se aperfeiçoa. Nasce uma grande liderança. Grande liderança não nasce em grandes berços, nem em berços de ouro. Grandes lideranças nascem em cesto de junco. Grandes lideranças nascem sofrendo, nascem lutando, como Jacó nasceu lutando com Esaú. Grandes lideranças, eles nascem de mulheres que são estéreis. Grandes lideranças, eles nascem em manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes lideranças, eles são a voz que clama no deserto. Come o mel e gafanhoto. E eles vivem uma vida, louvado seja o nome do Senhor, diferenciada de qualquer outra pessoa. Porque uma grande liderança, ela tem que passar pelos desertos da vida. Ela tem que enfrentar, louvado seja o nome do Senhor, os grandes e fortes ventos que vêm em sua direção. Não é tempo nem momento de você inclinar a cabeça. Não é tempo de você baixar a cabeça para a adversidade. É tempo de você enfrentar o problema. Por mais que você busque, não tenha encontrado solução nem resposta, eu quero te dizer que você é uma grande liderança constituída por Deus. É necessário você tomar posse, louvado seja o nome do Senhor, e entender que Deus ele sempre vai ter o bom e o melhor para mim e para você preparado. Não adianta o homem querer espancar, não adianta o homem querer esquecer, não adianta porque o nosso Deus ele é perito
Ele é perito em tratar, louvado seja o nome do Senhor. Ele é perito em fazer suas observações e começar a investir onde ninguém investe. Ele começa a trabalhar onde ninguém quer trabalhar. Ele começa a amar, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que eu e você aborrece, odiamos, o Senhor ama. O Senhor ama a mim e a você. E se tem uma coisa que é eterno, não é o casamento. Não é esse amor da mulher para com o marido, do marido para com o filho para com a esposa para com o marido e o marido para com a esposa. Não. O amor eterno é o amor de Deus. O amor que não tem fim é o amor do Senhor. E esse amor está alcançando a mim e a você neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos cada vez mais sábios, venhamos nos pronunciar diante do altar de Deus, não nos sentindo inferiores a alguém, mas sim a imagem e semelhança do Criador. Que venhamos cada instante, cada momento buscar a presença de Deus. Vejamos que os campeões não são aqueles que estão no meio de grande plateia. Campeões não são aqueles que estão sendo as estrelas. Não estão sendo aqueles que estão estampados nos cartazes. O verdadeiro campeão é aquela mulher, aquele homem que dobra o seu joelho. E para manter, louvado seja o nome do Senhor, um povo debaixo da promessa, passa a ser intercessor. Pegando uma briga espiritual, uma luta muito grande, através do jejum e através da oração. Muitas das vezes as pessoas não entendem e pensam que outras pessoas estão de pé porque nós somos mais fortes. Não, existem pessoas ainda, louvado seja o nome do Senhor, que se inclina diante da majestade, que se inclina diante da presença do Senhor. Pessoas temente a Deus. E para aborrecer o pecado é necessário renunciarmos. Quando o Senhor ele chamou Moisés através de uma sarça, ele chamou Moisés de que forma? Deus ele não fala com Moisés a princípio. Deus a princípio ele chama a atenção de Moisés. Algo surpreendente. Uma sarça agora, ela agora começa a ter sinais de fogo. Fogo forte, fogo lindo. Um fogo cheio da presença. Um fogo santo. Um fogo diferenciado de qualquer outro fogo. E este fogo, ele passa a chamar a atenção de Moisés. Então o fogo, ele chama a atenção de Moisés. Moisés se interessou, teve curiosidade e se aproximou. Mas quando Moisés ia se aproximando, aquele fogo é a presença de Deus. E Deus ele fala para Moisés: não te chegue mais para cá, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Glorificado seja o nome do Senhor. Moisés agora entende que a sarça não era nada comum. Ele nunca tinha visto um cenáculo daquele, um espetáculo, um show daquele. Ele começa a fazer suas avaliações. Ele fala para Jetro, um sacerdote sábio, agora orienta Moisés, para que Moisés tomasse o destino ao qual o Senhor estava confiando. Moisés, ele começa, louvado seja o nome do Senhor, um trajeto lindo. Agora começa um grande romance de amor, de comunhão, de obediência. Um romance de um amor que não tem fim. Uma paixão tão linda, que agora Moisés vence o eu dele que estava dentro de si e passa a viver uma vida totalmente diferente. Nós vejamos que no livro de Números, a mulher Cuxita procura Moisés para orientações. E agora Miriam e Arão, ele vai indignado porque aquela mulher não queria se abrir ou pautar o assunto para com Miriam e para com Arão. E eles agora dizem, e Deus só fala através de Moisés, e a Bíblia vai dizer que Deus ouviu aquilo e manda ele sair para fora da tenda. E sucedeu que Miriam se submeteu a uma lepra, porque Deus disse: a um eu falo por sonho, outro por visão, mas que nem meu servo Moisés, que eu falo face a face. Lindo e tremendo. Mas enquanto Moisés estava desenvolvendo, Deus agora também ele já estava com sua formação acadêmica no coração de um filho, no coração de outro, que daria continuidade por nome de Josué. E Josué agora, ele está sempre ao lado de Moisés. Moisés sobe ao monte, louvado seja o nome do Senhor.
Moisés traz as prescrições aonde é receituário para um bom alimento, para nos saciarmos, para se enchermos do Espírito Santo por onde quer que passarmos. Ele vem com a tábua dos 10 mandamentos. E quem está sempre do seu lado, continuando, seguindo, Josué observando tudo. Vejamos que o coração de Josué, Deus ele contempla, Deus ele sondou. E Deus agora não ia colocar qualquer um Josué na frente daquele povo. Deus agora colocou ele. Deus agora traz palavra de fortalecimento nesse capítulo que nós acabamos de ler. Primeiramente, nós vejamos que muitas coisas aconteceram no deserto. Faltou pão, Deus enviou o pão. No período de 40 anos, as roupas, as vestes, elas não ficaram podres. As sandálias não se acabaram. As crianças nasciam naturalmente no período de 40 anos. Foram 40 anos passeando, o Senhor Jesus passeando com este povo, abençoando este povo. Chegou o momento que as penhas traziam desconforto. A quentura era tão grande que eles chegavam a desmaiar e faltava água para o seu consumo. E eles agora começam a murmurar. E agora em Morebe, lá está Moisés mais uma vez intercedendo pelo povo. E o nome do Senhor teria que ser glorificado. E o Senhor disse, olha, fala sobre a rocha. E Moisés feriu a rocha com um cajado que abriu o mar. E ali garantiu o passaporte de ficar de fora da terra prometida. Mas aí já tinha Deus visualizado o coração de Josué. E o coração de Josué era um coração ao qual Deus habita, ao qual Deus verdadeiramente enxergou, que tinha lugar para que Deus pudesse também fazer utilização daquele coração. E as palavras agora de encorajamento para com o ministério de Josué é justamente essa. Capítulo 1, versículo 5, ele diz, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, pois, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe darei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha só a recomendação de Deus. Deus, ele não só adverte ao homem para que o homem se encoraje, ele não só fala com o homem para que o homem tenha confiança. Era o mesmo Deus que falou na sarça, através da sarça ardente com Moisés, que andou com vocês na nuvem de dia e na bola de fogo à noite. Esse mesmo é o Deus que está falando com Josué. Mas uma das coisas que eu mais acho lindo na passagem bíblica sagrada é quando ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite de dia e de noite. Amados, e quantas vezes é provocante a gente observarmos coisas que não é do agrado de Deus por falta de pessoas que têm tratado, louvado seja o nome do Senhor, a obra de Deus como se fosse algo de brincadeira e não tem tido compromisso com a palavra. Antes ele tem procurado seus próprios manjares. Vejamos que quando falamos em manjares, falamos de quê? Quando Nabucodonosor ele sitiou Israel, quando ele sitiou verdadeiramente Judá para saquear tudo. Vejamos que o rei Osias, nesse momento, o que sucede? Ele afasta-se. E o que entra em cena? Nabucodonosor. Nabucodonosor agora, por sua vez, ele quer pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas que aprendessem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele estava entre eles. E a Bíblia vai dizer que não só Daniel, mas todos aqueles que têm o temor de Deus, aquele que anda com o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, aqueles que meditam no livro da lei dia e noite para que sejam bem-sucedidos, estavam ali. Então a Bíblia vai dizer que Daniel, ele teve uma proposta de comer dos manjares do rei.
de ser participante de grandes banquetes. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel, ele recusa. E ele chega apenas e diz para ele: olha, tu és chefe do eunuco, e eu queria que você observasse num prazo de 10 dias, porque a porção que eu quero continuar me alimentando não é o que o rei proporciona na sua mesa. O que eu estou querendo, louvado seja o nome do Senhor, é viver uma vida temente a Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida verdadeiramente aonde nós renunciamos o nosso próprio querer. E vejamos que foi dado uma oportunidade para Daniel. E Daniel agora ele consegue, louvado seja o nome do Senhor, chamar a atenção do Senhor Jesus mais uma vez. De que forma? Daniel, ele não se inclina diante da adversidade. Ele não deixa brecha. Daniel, ele sabe que ele tem uma fraqueza, mas ele não alimenta a fraqueza dele. Muito pelo contrário, ele luta contra a fraqueza dele para ser fortalecida a cada dia, a cada instante. E Daniel decidiu, assentou no seu coração, não se contaminar com as finas iguarias que eram servidas na mesa do rei. Vejamos que quando nós decidimos tomarmos o rumo certo e termos uma intimidade profunda com Deus, eu quero dizer que a porta do inferno não prevalecerá contra uma igreja que é forte, uma igreja que é firmada e alicerçada em Cristo Jesus. Quando nós pegamos esse texto, nós vejamos uma liderança, não só se destacando, mas agora sendo erguida. Não só sendo erguida, mas também sendo favorecida até pelos ímpios. Até os ímpios têm que reconhecer que Deus é na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o processo que você está passando, a dor que você está sentindo, mas eu quero liberar a palavra hoje, neste momento, que você é uma liderança, você é uma cabeça, você não é cauda, você é uma coluna. Você é constituído por Deus verdadeiramente para erguer tua cabeça e aonde chegar, você fazer a diferença. É com você que Deus conta, você é uma grande liderança. Você varoa, você varão, que nesse momento empreste seus ouvidos, a sua atenção para ouvir uma narrante palavra de Deus. Eu quero te dizer que você é uma forte liderança. Creia no seu ministério, creia em você mesmo, creia que você é capaz, creia que você conseguir, creia que quem te levantou foi Deus, creia que essa luta já passou pela fé, pela crença, pelo amor. Sabe por quê? Porque Daniel, ele decide, ele assenta no coração que vai ter mudança, e tem mudança. Vai ter que mudar, não vai ficar do jeito que está. Deus é com você por onde quer que vocês andarem. Eu quero dizer que Josué, ele também teve essa intimidade com Deus. E tendo essa intimidade com Deus, Deus agora viu que o coração do homem se converteu. O coração do homem se convertendo, fica mais farto de Deus trabalhar, de ter o controle da situação. Quantas pessoas têm um coração de pedras, quantas pessoas têm um coração duro, que estão dentro do Evangelho, mas o Evangelho está distante dele. A palavra ainda não apregoou. A semente boa ainda do Senhor ainda não está em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos em palavra, quando nós falamos da palavra de Deus, nós se lembramos de várias situações que muitos passaram para que eu e você estivesse hoje aqui, falando, glorificando e acreditando que o nosso Deus faz. Josué, ele teve uma orientação pedagógica, uma orientação psicológica, uma orientação que destruía qualquer capacidade humana de tirar o foco, de tirar a visão dele ser vencedor. O Senhor disse antes: medite na lei do Senhor. Ele diz: olha, não se afaste da tua boca o livro desta lei. Esse livro. Antes medite nele de dia e de noite, para que seja bem sucedido. Temos muito ainda a prestarmos contas a Deus. Temos que falar de Deus, falar de Jesus. Não temos que estar falando do irmão A nem do irmão B, porque Satanás, ele conseguiu estabelecer um trono dentro de muitos corações, e muitas pessoas se reúnem para machucar a ausência do outro irmão. Se nós nos unimos, nos reunimos, e vejamos que quantas lideranças nesse momento está aqui olhando. Se você compartilhar esse áudio, compartilhar esse vídeo, esse like, você vai ver quantas pessoas vão ser alcançadas. Você vai ver que outras pessoas precisam saber que eles são o melhor de Deus na terra, que eles são outras lideranças. Participe, seja um canal de Deus. Não sejamos nós ambiciosos,
Sejamos nós amorosos com as pessoas. Da mesma forma que essa palavra neste momento, ela está te erguendo, te motivando. Eu quero te dizer que muitas outras pessoas, elas carecem dessa mesma palavra. E no momento que o Senhor disse, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que seja bem sucedido. O Senhor estava simplificando. Simplificando o quê? Que só existe solução, só existe saída, se estivermos de acordo com a santa palavra de Deus. Ele se apresenta não como mentira. Ele se apresenta não como dúvida. Ele se apresenta não como um amanhã. Ele se apresenta em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele já diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais na frente ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava falando aqui, eu, Jesus, sou o caminho, sou a única verdade, e só em mim encontrarás vida. Aí ele diz, conhecereis a verdade. Ou então, conheça Jesus, conhecereis a verdade que é Jesus, e Jesus vos libertará. Ou então seja, e a verdade vos libertará. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são velhas. Eu não acredito que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, de verdade, ela continua nas mesmas práticas. Eu não acredito. Um encontro com o Senhor Jesus é um encontro impactante. A Bíblia vai dizer que em Gadareno, ou em Gadara, existia um homem que morava em um sepulcro. E esse homem se lançava no sepulcro, esse homem cavava aquelas covas, pegava aquelas carnes velhas podres de defunto. Esse homem era possuído. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai buscar até dentro de cemitério. Jesus entra dentro daquele cemitério e liberta aquele endemoniado de Gadareno. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem encontro com Jesus é liberto da maconha, é liberto da cachaça, é liberto da pedra. Quem tem encontro com Jesus é liberto da prostituição, das pombas-gira, do Zé Pilintra. Olha só, quem tem encontro com Jesus é liberto dos tranca-ruas, dos preto velho. Quem tem encontro com Jesus é liberto, é curado. Quem tem encontro com Jesus é liberto das mentiras, das fofocas, das ignorâncias. Quem tem um encontro com Jesus tem um novo nascimento. Anda como Jesus, fala como Jesus, sente como Jesus, tem amor como Jesus. O apóstolo Paulo, cheio da graça, cheio da convicção, cheio do óleo, cheio da presença, ele faz menção de um versículo que muitas das vezes eu fico pedindo a Deus que esse versículo entre, para que eu seja mais apoiado na palavra, para que eu seja mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, no primeiro livro, as cartas aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 1, ele libera uma palavra mas tão forte, mas tão cheia de ousadia, tão cheia do Espírito Santo de Deus, que enche meus olhos de lágrima em saber o que Deus faz no ministério de um homem. É por isso que você é liderança. É por isso que você é uma grande liderança, constituída por Deus. Abre tua boca para Deus te usar. Abre tua boca para Deus te usar tremendamente na terra. Independentemente das afrontas que vieram. Renuncie àquilo que é desagradável a Deus. Passe a viver uma vida lapidada por Deus. Uma vida cheia da presença do Senhor. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz, sedes vós meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, eu vou apresentar
o meu espelho. Paulo disse, eu vou apresentar aquele que eu aprendi com ele. Eu vou apresentar a Cristo. Se vocês não querem acreditar que eu prego alguém que muda, eu prego a mudança, que eu prego a saúde, que eu prego a vida, que eu prego a paz, que eu prego o amor, que eu prego a porta aberta, que eu prego a libertação, então, sedes vós meus imitadores, como eu sou de quem eu estou apresentando, de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos cada vez mais permitirmos que o Senhor venha habitar em nosso coração. Ele diz que há 14 anos, segundo Coríntios 12, 1 em diante, diz que há 14 anos, sem espírito, sem sonho, ele não sabia como era que tinha sido. Foi um homem levado a um terceiro céu e ele via coisas que era inefável, não era permitido falar. E ele agora começa a querer apresentar o que viu. Mas tinha algo muito forte que o acusava. E ele, falando com Deus, disse que por 3 vezes tinha orado a Deus para que aquela acusação parasse de estar esbofeteando ele, machucando ele. E sabe qual foi a resposta que ele obteve da parte de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu pensas que és forte, tu és fraco. E quando tu pensas que és fraco, tu és forte. Vejamos bem que o homem que estava em uma palestra linda, maravilhosa, e no meio dessa palestra houve uma grande manifestação. O povo se apavorava, o povo agora, uns gritavam, uns pediam socorro, porque no meio daquela palestra, daquele discurso paulino, um jovem, ele estava em um eirado, em uma janela, e ele tira um cochilo, e no cochilo que ele tirou, ele caiu. E ele caindo, ele teve o seu pescoço quebrado. E aquele jovem agora tinha sido destituído da vida. Aquela palestra se acabaria em luto, mas quem estava com a palavra, quem estava, louvado seja o nome do Senhor, com a autoridade do céu, era Paulo. Enquanto existia um alvoroço, enquanto existia o povo numa correria, com a minha conjectura, olha, é o filho de fulano, vai avisar os pais dele, vai avisar que ele não tem mais vida. Paulo se inclina diante daquela situação, clama a Deus, e o espírito de vida é despertado na vida daquele jovem. Não é diferente na minha e nem na sua vida. Muitas vezes estamos cochilando, muitas vezes estamos desapercebidos, capaz de cair, mesmo as palavras vindo, estamos nós sem dar atenção, sem darmos ouvido. E tem muita gente dentro da igreja que está em cima da janela, a palavra não está causando efeito porque não existe nenhuma mudança na sua vida, e a qualquer momento ele pode cair. Mas eu quero dizer que mesmo caindo, Satanás ele não vai ter a alegria de te ver nas trevas, porque ainda existe remanescente de Deus que se inclinará e intercederá, e o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da comunhão, o Deus forte e poderoso, erguerá novamente tua vida, teu ministério. Eu não sei qual é a frustração que estás atravessando. Quero te dizer que Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser liderança. Deus te chamou para ser a diferença. Deus te chamou para ser luz da terra, sal do mundo. O Senhor conta contigo, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, encha da graça. E se você puder compartilhar essa live, compartilhe, evangelize outras pessoas, entre também em cena, use o livro, convide pessoas, mas vamos fazer o ID de Jesus Cristo. Vamos fazer o que está pronunciado no livro de Isaías.
No capítulo 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que Deus em Cristo, rico e poderosamente, abençoe um por um, em o nome de